Com este cenário aqui atrás, é fácil perceber onde estamos. Ao volante do novo Kia Exceed PHEV, viemos aqui à zona da Costa Nova e à região de Ilhavo, conhecida pelas magníficas praias, pelo farol da Barra e pela sua indústria ligada ao bacalhau. Bem-vindo ao Vamos Onde? Uma das características mais marcantes desta nova geração de modelos Kia é a extrema solidez que se sente no pisar e a boa qualidade de construção. Uma coisa não vive sem outra, aliás. Esse atributo é ainda mais evidente num carro que tem a possibilidade de percorrer praticamente 60 km no modo 100% elétrico, ou seja, sem emitir qualquer ruído, que não seja o pouquíssimo ruído de rolamento, mas sem qualquer ruído produzido pela mecânica. Portanto, saltariam à vista todos os ruídos parasitas ou saltariam à vista todos os ruídos provenientes de uma qualidade de construção menos apurada. É uma característica que já tínhamos percebido na nova geração Sportage e que neste Kia Exceed PHEV continua a ser evidente. Como referimos, o Kia Exceed PHEV, que é uma espécie de um SUV, será entre algures entre um familiar e um SUV, porque mantém todo este perfil de um pequeno familiar, mas com uma maior altura, que lhe permite também, acima de tudo, uma maior versatilidade de utilização. Por exemplo, nesta altura de férias, faz toda a diferença ter um carro que seja um bocadinho mais alto e que nos permita, por exemplo, quem sabe, ir até aquela praia mais escondida ou estacionar em cima de numa zona de terra batida, ou seja, permite uma paz de espírito ao abordar este tipo de terreno, que é uma mais-valia, que é uma importante mais-valia. Este Kia Exceed PHEV combina um motor 1.6, com um motor a gasolina 1.6 com injeção direta, com um motor elétrico, o que lhe permite uma potência combinada de 141 cavalos, mas acima de tudo uma disponibilidade binário muito superior à de um carro atmosférico, digamos, de um motor a gasolina puro e simples. Isto também espelha de alguma forma esta fluidez na condução e que se traduz para um utilizador normal numa facilidade de condução, num conforto muito acima da média. Isto não quer de alguma forma dizer que seja um automóvel amorfo, quando é necessário, quando o condutor realmente precisa desta potência extra, seja numa ultrapassagem, seja numa toada, numa utilização um bocadinho mais célere, ele continua perfeitamente disponível. E isto até pode ser potenciado pelos diferentes modos de condução, que inclui entre o modo normal, o modo Sport, o modo 100% elétrico, o modo híbrido, ou deixar então o automóvel, o Kia Exceed, fazer a gestão de uma forma automática entre aquilo que seria mais conveniente, dada as solicitações do condutor, a carga das baterias e a maior eficiência térmica e energética. Outra das características marcantes deste Kia Exceed PHEV e que faz a diferença para alguma concorrência é que aqui optou por não recorrer nem a uma caixa do tipo CVT, uma caixa do tipo variação contínua, nem a uma caixa automática convencional. Portanto, o Kia Exceed PHEV recorre a uma caixa de dupla embreagem, uma caixa de 6 velocidades dupla embreagem, que é muito rápida na resposta nas transições de relações, seja a subir, seja a reduzir, mantendo toda a linearidade e a fluidez de condução que tradicionalmente associamos a uma caixa, digamos, deste tipo. Mais uma vez, o facto de ter um motor elétrico e de ser capaz de percorrer perto de 60 km no modo 100% elétrico facilita também, obviamente, o trabalho da caixa, torna a condução muitíssimo agradável, como já referimos, mas acima de tudo, a verdade seja dita, a grande mais-valia é que permite uma eficiência de consumo de combustível, neste caso, muito acima da média. Só para ter uma ideia, aqui anuncia menos de 2 litros ao 100 na média combinada. Pela nossa experiência, é perfeitamente possível fazer uma condução normal
em cidade, desde que se saia com a carga total das baterias. Portanto, percorrer 100 km em ambiente urbano a fazer médias na casa dos 2 litros. Isto lá está, mais uma vez, é mérito da eficiência do motor 1.6 de injeção direta com 105 cavalos, mas acima de tudo desta combinação entre o motor térmico e o motor elétrico, que lhe permite fazer uma gestão muito mais eficiente do gasto, da utilização do combustível. Monte Belo, Vista Alegre e Ilha Hotel é um dos mais icónicos da região, não só pela sua proximidade com o complexo da Vista Alegre, que também lhe dá o nome, mas por ser o único 5 estrelas aqui da zona de Ilha. Para nos falar um bocadinho de como é que nasceu o hotel e de como é que está a crescer o hotel, convidámos António Machado, que é o diretor-geral. António, o António costuma dizer com muita propriedade que entrar neste hotel é um bocadinho também viajar no tempo, são 3 épocas distintas. Fala-nos um bocadinho também sobre toda a história associada ao hotel, como é que nasceu o projeto e como é que está a crescer o projeto. Muito bem, o projeto nasce na sequência do próprio projeto industrial após 2009. Portanto, a Vista Alegre esteve na mesma família desde a fundação até 2008, 2009, altura em que a situação financeira estava muito ruinosa, estava perto de um crash, e o grupo Visabeira comprou a Vista Alegre. A primeira preocupação foi realmente o parque industrial, os processos, a comercialização, mas entendemos, dado que tínhamos já o know-how dos hotéis, que era uma boa altura trazer o nome Vista Alegre para o panorama da hotelaria. O hotel nasce ou abre em 2015, em outubro, na sequência de um compromisso que tínhamos para um casamento. Casamento esse que implicava o alojamento, o catering, a parte religiosa, uma vez que a Vista Alegre também tem capela, e eventualmente as lojas. Portanto, foi um conjunto das valências todas da Vista Alegre que deram o arranque. Desde essa data abrimos com 72 quartos e passados estes 7 anos temos 162 quartos. Portanto, não é um hotel numa estrutura vertical, é um hotel que se expande em 5 áreas diferentes, mas 5 áreas estas que são também um showroom do que é a Vista Alegre. E aqui, por exemplo, temos esta parede toda com pratos em branco, é uma das sequências do processo da produção da Vista Alegre. Mas todo o hotel, quando entramos, tem elementos desafiadores. Tem uma construção de antigas peças do artista francês Saint-Beuve, tem as placas de cobre que eram as bases dos desenhos, a própria cor das paredes é a cor da pasta líquida da porcelana, e depois, quando evoluímos nos pisos de alojamento, aqui temos 3 pisos e cada piso tem a decoração de acordo com a evolução das peças. Da produção da própria peça. Exatamente. O primeiro piso, formas e moldes. O segundo piso é o piso branco, ou seja, a porcelana toda, depois de cozida, sai branca. E depois o piso 3 é o da manufatura, em que as peças já estão decoradas. E cada quarto, nesta ala do hotel, cada quarto tem uma decoração diferente. Portanto, o cliente, se ficar 72 vezes connosco, pode ficar em 72 quartos com uma temática diferente, o que é sempre um desafio para, pelo menos, verificar se é mesmo real, e é real. Depois avançamos para o que foi a casa do fundador da Vista Alegre, o José Ferreira Pinto Basto, e depois avançamos para o bairro Operário. E estas fases também são importantes no contexto do que é a Vista Alegre, não só a porcelana, mas o lugar. E são as tais 3 viagens no tempo. Portanto, hoje estamos no século XXI, ninguém tenha dúvidas, a falar sobre o hotel, sobre a Vista Alegre, mas quando falamos da porcelana recuamos até ao século XIX, 1824, que é a data oficial de abertura da fábrica, mas quando vamos ao nome, aí já recuamos ao século XVII. E no século XVII, ou do século XVII, chegaram aos nossos dias 2 ícones, que é a fonte do Carapichel e a capela. Portanto, ambas são da mesma altura, estão datadas, 1696 a fonte,
1692, 1699, a construção da capela, e nessa altura a propriedade pertencia a um bispo. Foi o bispo de Miranda, de seu nome Manuel Moura Manuel, foi simultaneamente reitor em Coimbra e foi também um dos juízes do Santo Ofício. O hotel em si é um hotel, durante a semana um hotel corporate, durante os fins de semana um hotel de família. O hotel realmente foi pensado e criado para poder receber os diversos segmentos. E em relação ao, estávamos a falar há pouco, que o hotel passou praticamente de 74 para 162, portanto isto garante uma oferta de alojamento para todo o público-alvo, sejam famílias, sejam casais, seja lá está o segmento corporate. Sim. Digamos, a própria diversidade. Eu há bocadinho creio ter dito que o hotel se desenvolve em 5 aulas diferentes e essas aulas também comportam tipologias de alojamento que vão, por exemplo, os apartamentos para famílias, os estúdios, por exemplo, para o nomadismo digital, em que no fundo tem o seu estúdio, a sua kitchenette, se quiser fazer a refeição, mas tem uma boa internet, tem a comunidade por perto, tem toda a localidade próxima de tudo. Nós não podemos esquecer que, felizmente, esta região é cruzada por 4 autoestradas. Num país com a nossa dimensão é tudo muito próximo. E isso, parecendo que não, beneficia. Claro está que as autoestradas, conforme trazem, também levam, mas a magia está em nós podermos fixar as pessoas por mais tempo. Antes vinha-se à Vista Alegre, efetivamente, para comprar uma porcelana, hoje não, já se tem um hotel em que se pode, portanto, ter as comunidades, os serviços do hotel e depois até ter a visita enquadrada ao museu, à capela e fazer as compras. Porque para os clientes que não conhecem o espaço, tudo isto é feito a pé, portanto, nós estamos integrados no Complexo Vista Alegre, na fábrica, no museu, na loja, na capela. Sim. Ok. António, muito obrigado por esta Eu entrevista. agradeço. Muito obrigado e uma boa estadia. Fechamos este episódio do Vamos Onde, aqui em pleno Complexo Fabril da Vista Alegre, aqui no bairro Operário, em que a renda de cada casa corresponde a um dia de trabalho do funcionário. Portanto, já sabe, siga tudo em newman.pt.